Programa Diversos. Oferecimento Labuche Boutique Sensual. Nós estamos na maternidade Santa Helena e na recepção da UTI neonatal. Nós vamos entrar hoje, vamos conversar com os médicos, vamos ver o trabalho das enfermeiras, conhecer algumas histórias de pequenos bebês que chegaram com apenas 1 quilo neste mundo e que estão lutando para viver. Não saia daí, porque o seu programa Diversos só está começando. Então a gente vive dentro de uma UTI sempre essa angústia constante da vida e da morte, né? E o prematuro que sobrevive, a gente sabe que ele passou, a gente sabe o que ele passou. E não foi pouco sofrimento, não. Você imagine você numa situação... Por que o prematuro? Quais são assim, as causas principais de uma criança prematura? Hoje a gente está sendo aqui referência para a rede segunda do Ministério da Saúde. Então tem várias causas, mas o mais preocupante é a falta de pré-natal, né? Tem situações de paciente jovem, paciente idosa, tem situações infecciosas, né? Mas quando se tem um pré-natal, normalmente isso é mais ou menos protegido. Tem uma hora que você de repente não consegue proteger, né? Ela é uma mãe que foi bem acompanhada, teve um pré-natal bem No caso dela é porque são gêmeos. Não necessariamente. Não necessariamente. Foi porque eu tive, o meu colo uterino, ele não consegue suportar a gravidez até o final, tem incompetência do colo uterino. E aí, mesmo se fosse de uma criança só, também eu não ia conseguir chegar até o final da gravidez. E pelo pré-natal, consigo detectar isso. Então, como eu sou do interior, e lá na minha cidade não tem UTI. Você é de onde? Eu sou de Juara. E lá não tem pré-natal. A doutora é a única do estado, né? A única UTI neonatal prematuro do estado? Não tem mais. O Júlio Milha atende prematuro, a Santa Casa atende prematuro. Mas aqui é a referência, né? Acaba sendo porque o nosso volume é bem grande, né? O Hospital Geral aqui são as UTIs que mais tem volume de atendimento de UTI, de crianças internadas. Aqui esses dias tinha 32 crianças internadas, né? Agora tá até com menos, né? Mas tem dias que a gente vem, tem até 30. Você fez um acompanhamento lá, você tá dentro da idade padrão de mãe, aí você tem essa incompetência. Foi visto pelo pré-natal, né? Essa incompetência com 25 semanas que foi detectado. E aí, como lá não tinha, aí eu vim pra cá e fiquei aqui até eles nascerem. Qual o peso dos seus bebês? Segurou até 28, né? Até 34. 34 semanas? Isso. É o que o pré-natal faz. Se tivesse nascido com 28 semanas, não teria condições. E se eu não tivesse... Com o pré-natal, acompanhamento médico, com a medicação, orientações de repouso, ela conseguiu segurar numa idade gestacional que tem melhor condição de sobrevida. É a idade gestacional, o peso da criança, o que mais é predominante para que uma criança prematura ela venha se salvar? A idade gestacional, porque às vezes o peso é baixo peso. Tem criança que é aparentemente idade gestacional de 30 semanas, mas ela é pequena porque tem uma mãe fumante, tem uma mãe Ainda usuária. temos mães fumantes, Tem doutora? bastante. Aqui tem bastante situações de mãe fumante, sim. Então é outra causa de prematuridade e às vezes um prematuro que não é tão prematuro por idade gestacional, mas parece muito prematuro por ser baixo peso, por ser a mãe fumante, né, usuária. Às vezes a coisa de aborto também causa muito essas situações de prematuridade provocada.
que a maioria dos casos do prematuro, a maior parte é como no caso dela. Não. Que tem alguma disfunção física da mãe que acaba tendo esse... A maioria dos casos é falta de pré-natal, porque se acompanhar com o obstetra direitinho, a medicação, o repouso, vai conseguir segurar essa criança, às vezes, numa idade gestacional de termo, né? Mas quando falta o pré-natal, então coloca em risco a criança tanto por idade gestacional, mas por situações de falta de tratamento da mãe. Infecção urinária, leucorreia, né? Eu sei que vocês trabalham com mães carentes aqui. E vocês têm alguns projetos, a gente estava sentado ali fora e estava vendo que tem projeto Mão de Luz, tem projeto Via Láctea. Isso é para reverter, para ajudar essas mães, é para ocupar a cabeça. Qual é a função exata desses projetos? Existe um termo chamado terapia ocupacional. Né? As mães como você está aqui já há 2 meses. Não, vai completar já 2 meses, agora é dia 27. Você imagina, ela é uma mãe bem presente e ela fica aqui o tempo todo, né? Ocupada em observar o neném, porque não vai amamentar, não vai segurar. Então, ela está aqui como mãe presente na UTI, observando a evolução da criança. Então, quando tem um trabalho manual, elas têm uma atividade que elas têm um começo, meio e fim, elas se interagem, elas se conversam, às vezes serve de venda. Sim, tem mães que são carentes e acaba aprendendo um trabalho que elas consigam vender. Tem mães... a gente viu, tem uns adornos sim, de cabelo. Sanguinhos, chaveirinho que vende por R$3. Imaginem uma mãe que não tem condições de transporte, né? Ela vendendo 2 chaveirinhos por dia, que todo mundo paga, que é R$2, R$3, ela já tem um transporte do dia para o filho dela. E às vezes até uma situação de ajuda em casa mesmo. Então a gente tem várias essas preocupações, porque como a gente fica o tempo todo na UTI, a gente não tem só as mãos de luz, a gente tem o neném na rede, a gente tem o momento psil, a gente tem a reciclagem de vidros, que a gente dá vidros de álcool para as mães, porque uma das preocupações hoje é a infecção de coto umbilical por cuidados errados, né? Ainda se usa hoje o fumo, a teia de aranha, óleo de peroba, a roda amassada. A moeda, a minha mãe colocava moeda para não ficar com o bico para fora, tal, e amarrava a moeda e colocava. Sim, a faixa, né? Abafando o cordão. Então, a gente internou 3 crianças em épocas diferentes com infecção por teia de aranha no umbigo. Meu Deus. E a pessoa, teia de aranha, onde já se viu, né? E eu já vi óbito. As crendices ainda são muito fortes. A gente já testou um óbito numa criança no pronto-socorro que a avó colocou azeite quente com alho fresco. Meu Deus! Então é século XXI, ainda a gente lida com crendice, com os cuidados da avós errôneos. Eu vi a senhora, enquanto a gente estava esperando aqui a doutora para conversar, para levar essa informação até você, a doutora estava falando sobre chupeta, mamadeira, em criança que é prematura, que saiu daqui. E continua sendo prematura. E ela está com problema respiratório por conta dessas bactérias, né, doutora? Porque o tempo todo a gente, como adulto, se cuida. Então a gente tem medo de doença. Tanto que a gente não toma água sem filtrar, não come fruta sem lavar. Alguém senta no vaso sanitário. Medo de quê? Não se vê nenhum micro-organismo ali, né? Medo de corrimento que não se enxerga. Então a gente acredita e sabe que existem os micróbios. Só que no cuidado da criança, a mãe, muitas vezes, ela fica incomodada com o choro do bebê. E o choro do bebê nada mais é que uma fala. Eu estou com fome, eu quero o seu carinho, eu quero o seu cuidado, né? Eu estou passando calor, eu estou passando frio, eu estou de xixi, eu estou de cocô, ele não fala. E a mãe entende aquilo como incômodo, porque quer dormir. Não é fácil cuidar da criança. Tem mães jovens, tem mães que trabalham, tem mães que não têm ajuda financeira de família. Então, os problemas pelos quais a mãe passa, e muitas vezes eu falo de um pernilongo, né, que incomoda, então ela faz com que os cuidados dessa criança sejam completamente errados, levando ela a um risco de retorno
de uma infecção de novo, de um problema novo causado por uma bactéria em pulmão normalmente, ou gástrico, como diarreia infecciosa. Ela está colocando isso para dentro. Diretamente na boca de um neném indefeso, que a gente sabe que o bebê é mais indefeso. O bebê não tem suas imunidades, né, adquiridas como nós adultos temos, todo mundo sabe disso. Mas quando se trata da chupeta, por incrível que pareça, não se vê isso. Eu já vi mãe limpar a chupeta na roupa. Passar na boca dela mesmo. Passar na própria eu já boca. vi isso. Já vi mãe que a chupeta caiu no chão, de bico para cima, ela pegou com o pé, e foi uma, foi duas, foi 3 vezes no pronto-socorro. E aí, lava na água da torneira, que ela não bebe, e coloca a chupeta na boca do neném. E a gente às vezes fica meio cansada, porque passa 40 dias justamente explicando sobre isso. Mas a cultura é tão forte, né? O consumismo é tão grande, esse mundo de capitalismo é tão complicado, que as pessoas querem comprar e compra fácil. Se compra fácil a chupeta, se compra fácil a mamadeira, se compra fácil o leite em pó, se compra fácil também o fumo, o álcool, a droga. E não se percebe que quando a gente está comprando alguma coisa de fumo e de álcool, você faz mal para si. Quando você compra chupeta, mamadeira e leite em pó, você faz mal, né, para o neném indefeso. E às vezes, passado um tempo, essa criança está aparentemente normal. Mas a gente sabe que o aleitamento materno não faz um bem só para o corpo físico. É um bem para a mentalidade. Então, a criança que mama é uma criança mais inteligente, é uma criança mais psicologicamente equilibrada, é uma criança mais saudável nas defesas, adulto com menos risco de diabetes, pressão alta, obesidade. Isso é o bem que o aleitamento materno faz hoje recém-nascido, hoje internado como prematuridade e sai de alta como uma criança que pode se desenvolver normalmente, se continuar os cuidados que ele não teve de uma criança nascida saudável, né? Doutora, a gente pode ver o nenê da mãezinha que estava aqui com a gente? A gente pode conhecer um pouquinho esse a UTI, a gente tem aqui entrando aqui na UTI do Hospital Santa Helena, né, que é coordenada aqui por essa equipe médica já há tanto tempo e que tem todo esse cuidado que a gente estava vendo, que a doutora estava nos falando aqui. Então, são nenês que nascem com peso de 600 gramas, 500 gramas, 1 quilinho. Eles passam por sofrimentos que você não percebe, mas são sofrimentos porque ficam em aparelhos com ventilação mecânica, acesso venoso. Adulto tem medo de agulha, né? Homem grande tem medo de agulha. Imagine uma criança pequititinha, ali tem um prematurinho menor. Esse está com quanto? Vamos dar uma olhada aqui. Tá um bebê que nasceu ontem, às 16h45. O nome dela é a mãe, Nájila, da mãe. E esse daqui, essa Nájila é o nome do bebê? Da fisioterapeuta. Da fisioterapeuta. E tá com quanto? Olha, 30 semanas, 1,244 gramas a quilogramas. É um valente esse bebê. É um valente porque ele está com uma ventilação mecânica, ele está com acesso venoso, ele está fora do aconchego da mãe. Isso aqui é uma incubadora que é preparada para atender o bebê, mas a gente não percebe. Só que tem aqui um motor, tem um aquecimento artificial, tem uma temperatura artificial, então não é nada natural para o bebê que nasceu antes do tempo, saiu da barriga antes do tempo, perceber esse mundo que é agressivo a ele. Aqui tem luz, aqui tem manuseio, aqui tem barulho, né? Tem dor. Você imagina o neném que passa 30, 40 dias num sofrimento, tentando sobreviver, sobrevive e a mãe não consegue entender que ainda tem um prematuro que está indo para casa. E que precisa dos cuidados dela, de carinho, e o melhor carinho, o melhor ato de amor que a mãe pode fazer com um bebê prematuro é o aleitamento materno, que aconchega, dá um alimento natural, que não é artificial, não tem risco de infecção, né? Não tem risco de preparo errado, manuseio errado. É muito importante. Não consegue entender. Tem uma preocupação muito com o choro do bebê.